Hoje vou fazer essa grande homenagem a um dos grandes ícones do rádio brasileiro, um dos grandes comentaristas, né, que é o nosso queridíssimo comentarista número 1 do Brasil, que é o Armando Oliveira. Um dos grandes cronistas que nos deixaram, né? Acompanhei há muito tempo, eu pude ter essa oportunidade de acompanhar a Rádio Sociedade. Comecei a ouvir desde os meus 5 anos de idade. E para contar com essa homenagem e para contar aí com essa ajuda, eu trouxe um convidado muito especial, um dos parceiraços aqui dos Campeões da Bola. E claro, não há nada melhor do que convidar a esse grande cronista que eu ouvi desde muito pequena. E eu tenho a honra enorme de apresentar e cumprimentar com meu bom dia, quase tarde, ele, o locutor show do Brasil. Olha o Silvio Mendes aí, gente! Silvio Mendes. Que prazer, Silvio. Muito bom dia, quase tarde já, né? Quase tarde. Embora eu ainda não tenha almoçado, muito bom dia aos amigos. Eu também. Fico feliz por você ter me escolhido para comentar sobre esse grande ícone da comunicação brasileira. Evidentemente que com uma nomenclatura colocada pela torcida baiana de o comentarista número 1 do Brasil, o inesquecível Armando Oliveira, com quem lidei, convivi, aprendi 22 anos dentro da minha carreira esportiva na Rádio Sociedade da Bahia. Uma figura ímpar, uma figura de uma imparcialidade acentuada e que vai me dar muito prazer em falar a respeito de Armando Oliveira. Leiliane, um abraço para todos aí que fazem a Rádio Nova Visão. E segure a cabeça de mamãe e vamos falar. Isso, vamos lá então. Eu tive esse prazer enorme de acompanhar os comentários, aliás, desde muito pequena, né? Dos meus 5 aninhos pra cá, até 2005, né? Foi 2005 que o Armando Oliveira faleceu. E foi aí que eu comecei a aprender, né? A pensar, né? E a aprender sobre futebol, que é uma área, assim, é uma das funções, né? É uma das... Como é que eu posso dizer, né, Silvio? É algo que eu comecei a ouvir, né, por influência do meu avô. E hoje a gente está fazendo essa homenagem aqui. Então, Silvio, vamos começar a falar um pouquinho, né? Você que conviveu com esse grande comentarista que é o Armando Oliveira, pode comentar um pouquinho sobre o que você esteve presente com ele e você teve esse prazer de fazer as transmissões com ele. Bem, Leiliane, são evidentemente que 17 anos Isso. de saudades. 17 certeza. anos de uma perda quase irreparável. Por que eu digo quase irreparável? Quando Armando Oliveira era considerado o comentarista número 1 do Brasil. Eu digo quase irreparável porque eu tenho notado na equipe Campeões da Bola, isso é puxando a sardinha para a nossa parte, que existe na nossa equipe, a equipe cuidada e muito bem dirigida por Edson Marinho, um comentarista de nome Rodrigo Araújo. Sim. É por isso que eu faço essa colocação de, evidentemente, quase uma unanimidade. Porque ele dizia, Armando Oliveira, que toda unanimidade é boa. Não sei se plagiando alguém, não sei se ele ouviu, se era a criatividade dele. Mas hoje, agora, eu digo que Armando Oliveira, ele deverá ser, evidentemente, substituído. Eu não digo ele deve ser esquecido, mas ele deve ser substituído por essa capacidade de inteligência e de criatividade
de Rodrigo Araújo, que eu reputo uma revelação dos melhores comunicadores hoje do rádio esportivo brasileiro. Não deve nada para ninguém. E isso deve ter sido, eu como tenho evidentemente uma paz espiritual, eu tenho uma comunhão com Deus, eu acho que isso é uma herança deixada por Armando Oliveira para uma competência que ainda está a passar neste mundo. Então, Armando Oliveira, ele dizia sempre: Silvio, a gente tem que, pelo menos, criar alguma coisa no nosso pensamento, mesmo que na presença do humano essa coisa não seja tão objetiva como a gente pensa e como a gente criou no nosso pensamento. Eu dizia para ele assim: rapaz, você é de uma filosofia quase que inalcançável. Nossa. Você fala determinadas coisas e a gente tem que temperar o pensamento, tem que temperar os nossos neurônios, porque nós temos um neurônio de inteligência. Se a gente não fizer captação e, evidentemente, que alinhavar esse neurônio de inteligência, a gente fica perdido. E Armando Oliveira era realmente o protótipo da inteligência. E eu vou dizer, eu fui um ladrão da inteligência de Armando Oliveira. Sempre quando eu podia, eu batia a carteira da inteligência dele. Porque eu dizia comigo mesmo e digo até hoje: se eu interpretar metade do que Armando Oliveira é de inteligência, eu vou ter uma inteligência sobreposta, não uma inteligência que sobrepõe-se a que Deus me deu, porque essa é fantástica, essa é maravilhosa, essa é soberana. Mas se a gente tiver humildade de aprender um pouquinho com o ser humano, eu acho que a gente pode aliar coisas boas na nossa existência, no nosso futuro. Armando Oliveira foi um dos que apresentava também, eu me lembro muitíssimo bem no programa Balanço Geral, no segundo bloco, né, do programa, quando tinha um quadro chamado Gol de Placa, né? E era um dos quadros era um dos quadros que eu mais gostava, assim, do programa. Eu me lembro muito bem, eram umas 7h30 da manhã, quando o Armando Oliveira sempre entrava no ar, né? Sempre quando tocava aquela vinheta, Armando Oliveira, e aí ele faz aquela entradinha bem gostosa, né? Meus amigos, é algo assim espetacular, Silvio. E você é uma caixa de ressonância em tudo aquilo que a Armando Oliveira colocava nos seus comentários com a devida. Porque você se lembrar do gol de placa, que eu sempre digo que era não era o gol que merecia uma placa, era a placa que merecia Armando Oliveira como um golaço. Verdade, com certeza, sim. Entende? E você absorver tudo isso, Armando Oliveira, meus amigos, era fantástico. Isso prova de que eu não estou aqui para fazer nenhuma puxação de saco. Claro. Você sabe que eu sou uma pessoa que falo direto, eu falo olho no olho, mas você é de uma capacidade incrível de conhecimento. Você tem conhecimento na comunicação. Você passou pelo crivo de Armando Oliveira. Você ouvia Armando Oliveira. Isso. Então isso para mim já é fantástico, já é maravilhoso, porque você, evidentemente, copiou tudo aquilo que de bom existiu na comunicação do rádio esportivo brasileiro. Verdade, Silvio. Além do gol de placa, ele sempre, nas transmissões, ele fazia, né, ele fazia os comentários, e ele sempre, quando terminava de comentar, quando tinha aquelas repetições dos gols, aí sempre o Armando Oliveira terminava falando, né,
quando qualquer narrador você ou Djalma Costa Lima, ele dizia, e o Silvio Mendes cantou aquele lance assim. Aí entrava essa vinheta, tan, 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 Silvio Mendes. Armando Oliveira, sem sombra de dúvida, Leiliane, eu volto a repetir, um protótipo de inteligência. Ele é de uma criatividade imensa, viu? Diferenciada, imensa. É por isso que eu digo sempre para você, a gente buscava absorver as coisas de Armando Oliveira, porque a gente não achava aquilo natural, não. Aquilo era in natura, era diferenciado. Era coisas diferenciadas. Eu vou contar um episódio de Armando Oliveira numa transmissão. Conte aí um fato curioso aí, vá. Conta aí pra gente. Nós estávamos numa transmissão paralela. Eu fazia o jogo Vitória, Atlético Mineiro e Vitória. Quando o Campeonato Brasileiro tinha jogos paralelos. E o nosso futebol era paralelamente um futebol de sabedoria e não de dirigentes apestados, apestalhados que nós temos hoje. Essa que é a grande realidade. Então, o que é que acontece? A gente transmitia tudo na comunicação, era uma verdadeira comunicação, você está me entendendo? Hoje, com a evolução tal, com muita dinâmica financeira, sim, as emissoras de rádio estão em dificuldades, essa coisa. Verdade. Toda. A pandemia ainda veio contribuir com isso aí, a gente trabalhando home office, eu mesmo faço transmissões direto da nossa residência, porque evidentemente que ainda não posso sair para os estádios, porque tem aquela coisa toda de proibição, mas eu já estou devidamente vacinado, mas pela minha idade, Edson Mariano tem um cuidado muito especial comigo. Ele montou um estúdio aqui de que fica home office aí. Você faz os jogos lá fora e os jogos daqui, Barradão e Arena Futebol, Ranieri e Salomão Batista, que estão mais novos. Verdade. Eles vão evidentemente, para os estádios participarem das partidas de futebol. E além de tudo, vamos dizer a verdade, né? Além de tudo, Exatamente. Vamos dizer a verdade. Ele, como Armando Oliveira, era criativo. Nós estávamos transmitindo paralelamente. Eu fazia Atlético Mineiro e Vitória e ele fazia Bahia e Santos. Sim. Eu ao lado de Tony Carneiro, no Mineirão, e ele ao lado de Ranieri Alves, lá na Baixada Santista, lá na Vila Belmiro. Em determinado momento no nosso jogo, no jogo Atlético Mineiro e Vitória, eu não sei se você lembra-se de um meia esquerda que tinha talentoso no Vitória chamado Fernando, jogador que usava a perninha esquerda e era um craque de futebol. Então Fernando recebeu uma pancada na cabeça, abre o supercílio, sangra muito e aí tem que deixar o campo de jogo para a sutura, para ser atendido pelo departamento médico. Ele sai de campo, faz a sutura, bota uma bandagem na cabeça e tal, vai para a beira do campo para retornar para o jogo. Aí, inadvertidamente, Tony Carneiro, sempre o misterioso Tony Carneiro, me chama Silvio, porque ele não me chamava de Silvio. Por isso que saía aquela vinheta, né? Silvio. Ele sempre comia o I antes do O. Silvio. Aí eu diga Tony Carneiro. Aí Tony Carneiro entrou aí e disse: volta a campo, Fernando, com a cabeça imobilizada. Rapaz, eu não aguentei na transmissão. O cara vai trabalhar agora com a cabeça imobilizada. E aí, na minha referência que você conhece nas transmissões esportivas, disse assim: Tony Carneiro, então o Fernando pode voltar pro vestiário que ele não vai pensar. Se ele entrou com a cabeça imobilizada, ele não vai conseguir pensar. Essa coisa toda. Aí Armando Oliveira, capte, olha, faça uma captação
inspiração da criatividade de Armando Oliveira. Armando Oliveira, lá do outro lado da Vila Belmiro, entra na transmissão e diz: Silvio. Esse me chamava assim, Silvio. E o Antônio Carneiro me chamava de Silvio. Aí Armando Oliveira: Silvio. Aí eu digo: fala, mestre, fala número 1 do Brasil. Ele disse: nós temos que aplaudir o cientista Tony Carneiro. Aí eu falei: cientista Tony Carneiro? E comecei a dar aquela risadinha marota. Aí a Armando Oliveira disse: sim, cientista, porque foi o único que conseguiu descobrir que Fernando nasceu sem pescoço. Porque sem pescoço você fica com a cabeça imobilizada. Você tá entendendo? Foi uma criatividade que eu achei na hora fantástica. Resultado disso, 2 tracinhos. Não pude mais transmitir o jogo, porque quando eu me lembrava da criatividade de Armando, eu dava risada dentro da transmissão. Crise de riso, né, Silvio? Que você tem. Eu não conseguia me segurar. Eu disse para Tony Carneiro: o jogador não vai pensar. Com a cabeça mobilizada. E Armando saiu em defesa irreverente de Tony Carneiro, dizendo que ele descobriu que Fernando não tem pescoço. Esse tipo de criatividade era uma coisa extraordinária com Armando Oliveira, sem sombra de dúvidas, o número 1 do Brasil. Fantástico, Silvio, fantástico. Então, Silvio, e hoje o que fica de saudade assim para você? O que mais sente saudade assim? Muitas viagens, muitas Copas do Mundo, evidentemente, Copa do Mundo da França, do México, Copa do Mundo da Itália, Copa do Mundo dos Estados Unidos, Copa do Mundo da França de novo em 98, Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Ele já em 2006 ele já não estava mais aqui conosco, porque ele foi embora em 2005. Entende? Mas até 2005, de 1982 na Espanha, foi minha primeira Copa com Armando Oliveira, 1982. Que teve a Copa de 1978. Não, desde 1978, desde a Copa da Argentina. Eu tive esse convívio com Armando Oliveira. Foi 78, foi 82 na Espanha, foi 86 no México, foi 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos e 98 na França. Tive também ainda 2002 com ele na Coreia, Japão. Então isso me deixa realmente muito à vontade para falar do convívio com Armando Oliveira, para falar da inteligência de Armando Oliveira, que era um cara rápido de raciocínio e fantástico no coração. Um cara realmente fantástico. Eu só vi Armando Oliveira perder as estribeiras quando ele já sofria da doença em 2005, que eu tive a oportunidade de frente a frente com ele na sala de esportes da Rádio Sociedade perguntar: Armando, eu estou lhe achando triste, o que é que você tem, Armando? Ele disse: Silvio, eu estou com câncer de estômago. Nossa. Mas ele falou com aquela veemência que não era costumeira. Verdade. Eu disse: Armando, isso você pode amanhã ou depois ser curado, evidentemente é só você ter fé. Você está entendendo? Mas simplesmente eu vou revelar uma coisa aqui que talvez as pessoas não saibam. Armando Oliveira era ateu. Ele não acreditava em Deus. Está entendendo? E quem acredita em Deus, parte. Quem não acredita também parte. Mas quem acredita em Deus, parte mais feliz. Isso aí não tem nenhuma dúvida. É muito diferente do ateu. O ateu, ele sofre para partir. Verdade. Às vezes até o cristão também sofre para partir. Mas quando ele parte da comodidade divina, ele parte da espiritualidade que Deus prepara para ele, onde quer que ele esteja. Eu me lembro que o Armando Oliveira fez o último comentário no Balanço Geral, justamente em 2005. Eu me lembro justamente no último gol de placa,
em que ele estava fazendo comentário. E aí, depois disso, me parece que, acho que foi gravado, né? Antes dele falecer. E aí ele fez o último comentário. Depois que terminou, aí entrou uma trilha, né? Uma trilhazinha de... Eu me lembro muito bem que entrou aquela trilha de Kennedy, por sinal. E aí tava o Raimundo Varela chorando, né? Ele não estava conseguindo falar. E aí entrou justamente o Armando Mariani para justamente dar aquela notícia de que o Armando Oliveira tinha ainda estava na Rádio Sociedade, ainda estava na hoje Rádio Record, na Rede Record, ainda estava na TV Itapuã e também na Rádio Sociedade. Né? E aí o Armando Oliveira foi dar aquela notícia, né? E aí o Raimundo Varela não estava conseguindo falar. Era tanto que... Quem deu a notícia foi o Armando Mariani. Verdade. E aí... tanto que foi até rodado no Balanço Geral pela TV. Aí depois, Varela, coitado. Depois disso aí, ele só fez assim... Chama aí o comercial, por favor, né? Ele realmente estava... Aí foi uma comoção, sem sombra de dúvida, para todos. Porque muita gente olhava Armando e via Armando saudável. Entende? Verdade. Mas misturou muitas coisas, não é bom nem a gente focar nesse assunto. É verdade. É sempre bom a gente ter uma lembrança saudável do grande Armando Oliveira, uma lembrança de viagem. Por exemplo, eu fui numa viagem com ele também, outra vez com o Carneiro inserido no contexto da viagem. Nós fomos fazer o jogo em Maracaibo, no interior da Venezuela. Quando a Venezuela não tinha amadurecido, porque hoje a Venezuela amadurecida é um desastre. Então, nós fizemos uma viagem para Maracaibo com a seleção brasileira. E ao chegar no aeroporto de Caracas, que a gente fazia uma ponte para o aeroporto de Maracaibo, nós tivemos que passar, evidentemente, pelo detector de metais. E, ao chegar, colocar a bagagem no detector de metais, minha Tony Carneiro na frente, Armando Oliveira atrás de Tony Carneiro e eu atrás de Armando Oliveira. E Armando Oliveira era um cara que falava fácil idiomas. Sim. No passar do detector de metais, o Tony Carneiro botou a sacola dele e o cidadão da PF local, da Polícia Federal local, disse para ele: "Forneça o saco a cá." Tony Carneiro olhou para o policial e disse: "Tá procurando gozação com minha cara?" "Ô, Armando, o cara tá dizendo que é para eu botar meu saco a cá. Que é isso? Eu não posso fazer isso." Aí Armando Oliveira olhou para mim, eu olhei para Armando Oliveira. O cidadão da Polícia Federal ficou assim, estático, olhando para Tony Carneiro, porque não entendeu nada. Tony Carneiro falando, quando a gente fala português rápido, eles não entendem, quando eles falam espanhol rápido, a gente também não entende. Sei. Agora, é como a gente se falar despacio, se falar devagar, isso. A gente entende. Verdade. Tá entendendo? Aí eu cheguei para Armando Oliveira e disse: "O que foi, Armando?" Armando disse: "Tony Carneiro tá enrolado aí com o cara da PF." Aí eu fui em direção ao cidadão da PF e perguntei: "Que passa?" Aí ele disse: "Su colega tiene que poner su saco acá." Aí eu digo: "Não, problema, não tem problema." Virei para Tony Carneiro e disse: "Tá vendo que ele tá procurando gozação comigo, Tony Carneiro? Ele quer que você tire seu casaco e coloque aqui no detector de metais." Ele disse: "Como meu casaco?" Eu digo: "Rapaz, aqui casaco em espanhol é saco." Tá entendendo? Mas o de Armando Oliveira disse assim: "Pior é se ele pedir que eu ponha meu saco aí. Meu saco é muito grande porque eu tenho quase 2 metros de altura." Você tá entendendo? Esse
gente tinha que escrever o livro. As lembranças. Sobre Armando Oliveira, que era realmente o protótipo da criatividade, da inteligência, o cara fora de série. Fantástico, Silvio, fantástico, maravilha, viu? Armando Oliveira participou de muitas viagens, várias transmissões. Tivemos muitas viagens. A última viagem que eu tive com ele foi na Copa Coreia-Japão. A gente foi na decisão da Copa do Mundo lá no Japão, em Yokohama, entende? Que houve também um episódio muito engraçado, que ele recebeu, a Armando Oliveira foi entrar no metrô, que sai de Haneda para Yokohama, porque Yokohama fica pertinho, então você vai e a gente chama aqui de metrô, eles chamam lá de trem-bala. Aí quando a gente pegou o trem, só que tinha um detalhe, a Armando Oliveira, como eu também, ignorante nos métodos vividos pelos japoneses. Então, lá no Japão, você tem que deixar primeiro entrarem as pessoas idosas, as pessoas que são desprovidas de movimentos rápidos, você tem que deixar entrar primeiro no metrô, entende? Mas inadvertidamente a Armando Oliveira foi entrar na frente de um cidadão que estava com a bengala na mão. Armando Oliveira não sabia que tinha que deixar ele entrar primeiro. Quando a Armando Oliveira passou na frente do cara, o cara deu uma bengalada nas costas de Armando Oliveira e falou e já olhei. Armando Oliveira disse: pior é que eu não entendo o que ele está falando, senão eu devolvi a bengalada dele. Tá entendendo? São coisas realmente fantásticas que nas viagens nós tivemos, e junto com a Armando Oliveira, que era uma figura realmente maravilhosa. Fantástico. Nós temos tempo ainda. Conte um pouquinho. Você tem alguma viagem que te marcou? Assim, assim, com a Armando Oliveira, dentre essas lembranças, assim, qual foi alguma... Uma viagem que nos marcou foi em 1998, que nós choramos juntos na perda da Copa do Mundo para a França. Sim. Com o Zidane acabando com a gente, fazendo 3 gols, metendo 3-0. Aliás, fazendo 2 gols, que o terceiro foi de uma outra pessoa, que eu não me lembro agora, de um outro jogador. Mas, evidentemente, choramos ali. Eu, ele, Silva Rocha, nosso querido Jacques da Silva Rocha, que hoje está na Transamérica. Isso. Choramos muito porque a gente acreditava que voltaríamos de Paris com o caneco na mão. Voltaríamos depois de rodar a França, participar de grandes viagens. Tem uma viagem muito bonita mesmo que a gente fez para o sul da França, que a gente fez traslado de trem, uma coisa absurda que a gente nunca pensou em acontecer na vida da gente, porque os trens franceses, aliás, os trens europeus, você está na minha frente sentado, eu fico de frente para você, não é aquela coisa de você estar sentada na poltrona na frente, de costas para mim e eu atrás de você, não. Se eu estou viajando com você, a gente fica frente a frente para poder conversar. A dinâmica que eles dão de conversação nos transportes públicos na Europa. Então, nós fizemos grandes viagens, nós vivemos momentos maravilhosos com Armando Oliveira. Então, nós conhecemos muito a França, nós fomos para Lyon, nós tivemos a oportunidade de conhecer o sul da França, maravilhoso. Fomos para Nice, passear em Nice, conhecer Nice. Evidentemente que muitas coisas nós fizemos juntos. E hoje eu só tenho, evidentemente, saudade e agradecimento de um cara que um dia disse para mim, Leiliane, já que estamos no final, quase no final dessa entrevista, um dia Armando Oliveira era tão sábio e um dia ele disse para mim, antes dele morrer, isso por volta de 2004, por aí, que ele foi embora em 2005, ele me disse:
Ô Silvio Mendes, ele não me chamava realmente assim de Silvio Mendes fora do rádio. Sim. Ele me chamava de Bandolito. Que interessante. Porque era uma coisa que ele referia-se a macaquito. Porque você sabe que na floresta amazônica, existe o bandolo, que é aquele macaco gigante. Ele me chamava de bandolito, mas era carinhosamente, não era com racismo nem com injúria racial. Sim. Era apenas uma questão de carinho que ele devotava comigo. Então ele disse: Bandolito, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu já estou quase indo embora. Mas eu espero o suficiente para você viver e ver o fracasso do futebol da Bahia. Incrível, ele me disse isso antes de morrer em 2005. Que coisa, entre 2004 e 2005. Meu Deus. 2020 eu vi começar o fracasso. Nossa. 2022 está patenteado o fracasso. Tem um clube bicampeão brasileiro na Série B e tem um clube que já foi vice-campeão brasileiro na Série C. E no interior, nós estamos peregrinando pela Série D de dado. Esse, evidentemente, é o fracasso do futebol da Bahia. Ele não era, evidentemente, o profeta de Deus. Verdade. Mas ele cravou isso e que até hoje passa pela minha cabeça. Bandolito, você ainda vai testemunhar. Espero que você esteja vivo para você testemunhar o fracasso do futebol da Bahia. E eu estou vendo isso aí. Graças a Deus estou vivo. Deus me permitiu. Eu estou vivo até agora. E eu sempre peço a ele: me deixe transmitir futebol até 80. É verdade. Depois eu sei que o senhor só faz a sua vontade. Mas depois de 80, faça a vontade do senhor. Agora, eu estou fazendo só um pedido. Me deixe transmitir futebol até 80 anos. Eu quero sentir o gostinho de como é transmitir futebol até 80 anos. Depois de 80, o senhor faz comigo o que o senhor quiser. E eu tenho certeza que a promessa está cumprida. Com certeza. Eu sempre lhe ouço no finalzinho quando você fala: Senhor, não me deixe que a voz se cale e perca. Senhor, não deixe que a minha voz se cale e se perca no espaço para ninguém ouvir. Deixa eu pegar na passagem para a Leliane e verá depois de mim. Isso, às vezes as pessoas dão uma conotação de que eu sou superior e que você está atrás de mim. Não, é que quando eu for, você vai continuar. Muito legal. Essa é a conotação. Senhor, não deixe que minha voz se cale e se perca no espaço para ninguém ouvir. Eu quero deixar pegada na passagem para aquela ou aquele que vier depois de mim. Isso. E é claro e evidente que você vai ter muitos e muitos anos depois que eu for me embora. Com certeza. 12:23, olha, outra lembrança que eu tenho do Armando Oliveira, eu achava delicioso quando na época que Carmelito Almeida, o Carmelo, estava no plantão. E aí depois o curioso é que eu acho muito interessante quando Armando Oliveira entrava nessa roda. Entrava para fazer os comentários naquele momento em que ele informava os jogos, informava os resultados. Eu acho isso uma delícia, Silvio. Eu também, não tenho dúvida. Tem um episódio dele com Carmelito Volta de Almeida que é interessante. Conte pra gente. Armando Oliveira, ele tinha uma coisa com ele. Se ele começasse a comentar e Leiliane tivesse uma notícia importante, não chamasse ele para dar notícia no comentário. Verdade. Esperasse ele terminar o comentário dele. Isso. E depois, quando ele passasse para Silvio Mendes, seu pai de Djalma Costalino, para Nilton Nogueira, Leiliane chamava Nilton, Silvio, Djalma e dava a notícia. Se você entrasse no comentário dele,
para dar uma notícia, ele dizia assim: comentário não se interrompe. Já estava lhe dando um recado. Aconteceu com Carmelito Volta de Almeida. Teve uma notícia importantíssima durante o comentário de Armando Oliveira. Aí Carmelito chamou Armando, ele comentando. Ele, dentro da criatividade dele, falou assim no ar: Carmelito, espere um pouquinho, procure o papel que deve ter caído de sua mão. Só porque ele foi interrompendo, Carmelito disse: mas o papel não caiu na minha mão, não, o papel está na minha mão. Ele disse: mas eu acabei de derrubar. Esse era o irreverente Armando Oliveira. Não interrompesse ele no comentário, que ele sempre tinha uma saída para alfinetar quem interrompesse ele. Fantástico, Silvio, fantástico, muito bom, muito bom. Não, o papel não caiu da minha mão, não, Armando. Não, eu acabei de derrubar. Eu não quero que você fale no meu comentário. A maneira dessas tiradas maravilhosas, eu sinto falta dessas tiradas. E eu vejo muito perto disso, e com uma personalidade que eu me reporto a Armando Oliveira lá atrás. Como diz aquela música de Djavan. Você tá entendendo? Sei. Eu me removo lá atrás de Armando Oliveira, a personalidade forte que tem esse menino Rodrigo Araújo, comentarista da Metrópole, que não deixa você colocar palavras na boca dele, não. É verdade. Eu já ouvi Edson Marinho, por exemplo, meu querido Edson Marinho, que eu gosto muito. O Rodrigo Araújo está comentando. Aí Edson Marinho disse: Rodrigo, mas eu acho isso, sem querer interromper seu raciocínio. Rodrigo Araújo diz assim: mas o seu raciocínio é próprio, o meu é impróprio para esse pensamento, eu não vejo assim. Ele diz na lata. Essa era a personalidade de Armando Oliveira. Armando Oliveira era assim. Se você quiser, você anunciava Armando Oliveira. Eu, por exemplo, anunciava Armando Oliveira e dizia assim: vamos ouvir agora os comentários de Armando Oliveira sobre 0 Bahia, 0 Vitória, esse primeiro tempo do Bavi, que eu achei até o primeiro tempo desinteressante em Armando Oliveira. Aí entrava a vinheta Armando Oliveira. Ele pode ser desinteressante na sua ótica até você começar a usar óculos, que pra mim foi interessante. Pronto, era assim, rapaz. Ele dizia, cara, a mesma coisa de Rodrigo Araújo. Armando Oliveira não deixava você antecipar o comentário dele, não interrompia, e depois do comentário, aí de você que dissesse que ele falou alguma coisa que você não gostasse. Ele dizia assim: minha filha, você está com seu vestido vermelho e eu estou com minha calça jeans. Você está com seu vestido vermelho e eu estou com minha calça jeans. Não adiantava. Armando Oliveira era assim. Era uma figura. E eu aprendi muita coisa com Armando Oliveira. E olha que eu puxo muito a trava de mão. Que às vezes até conversando aqui determinadas coisas com a dona da casa, com a dona encrenca, você que é casada, você sabe disso, que às vezes tem divergência. Verdade. Aí, às vezes eu me lembro de Armando Oliveira. Por exemplo, a minha mulher comenta: tem 15 dias que eu não saio pra rua pra bater pernas. Olha aí. Aí eu digo: e tem 15 dias que eu tô em cima da cama com minhas pernas descansando. Pronto, não tem discussão. Quem é casado sabe, né, Silvio? Eu, graças a Deus, sou solteira. Ela quer bater pernas. Ela diz que tem 15 dias que não bate perna na rua com o neto, essa coisa toda. E eu digo: eu tenho 15 dias que estou descansando minhas pernas em cima da cama. Pronto. Estou dormindo. Você tá entendendo? Não adianta.
não adianta querer cutucar meu tornozelo, porque eu não dou o tornozelo para cutucar. Era o que Armando fazia. Não adiantava você querer colocar palavras antes do comentário dele. Não adiantava você querer interromper o comentário dele, que ele não deixava. Ninguém interrompia, porque todo mundo já sabia que ele não gostava. E não adiantava você dizer assim, no final: Armando, não gostei da colocação que você fez a respeito do Vitória. Nem adianta, minha nem filha, adianta. você está de vestido vermelho, eu estou de calça jeans. Pronto, tá bom. Papo. Era esse o Armando Oliveira. Grande figura. Silvio, pra gente fechar nosso papo, você tem mais algum fato curioso que você possa, que ficou de lembrança sobre o nosso queridíssimo Armando Oliveira? O caráter. O caráter de Armando Oliveira era ilibado. Se ele dissesse a você: Leiliane, às 19 horas pode ligar para mim que eu lhe dou entrevista. Eu não estou puxando a sardinha para minha brasa, não. Eu disse: Leiliane, sexta-feira, 12 horas, você quer entrevista, você vai ter a entrevista sexta-feira, 12 horas. Sabe, essa personalidade, esse caráter de Armando Oliveira me chamava muita atenção. Leiliane ligava para Armando: Armando, eu quero você numa entrevista sexta-feira, meio-dia, no programa tal. Leiliane, eu sinto muito, mas meio-dia de sexta-feira eu tenho um compromisso mais importante do que esse que você está me chamando. Olha como era o caráter dele. Eu tenho um compromisso mais importante do que esse que você está me chamando. E aí de você que perguntasse a ele: que compromisso importante é esse mais do que eu estou lhe chamando para a entrevista? Aí ele disse assim: querida, você tem um poder de adivinhação? Então adivinhe que compromisso é esse. Porque o que é que ele queria dizer para você, em outras palavras? Ele tinha uma namorada para meio-dia de sexta-feira almoçar. Então quando você chamava ele não queria dizer que ele tinha uma namorada. Ele disse assim: eu tenho um compromisso mais importante do que esse que você está me chamando. E se você perguntasse a ele: que compromisso é esse? Ele disse: minha filha, adivinhe qual é o compromisso de um homem mais importante que qualquer outro convite. Claro, o compromisso mais importante do homem é estar do lado de uma mulher. Pronto, acabou. É a folga dele, né? Esse é o pensamento dele. É o pensamento. Mas quando ele dizia assim: Armando, vamos almoçar amanhã lá numa churrascaria e tal. Ô Silvio, eu não posso, que eu tenho um compromisso importante. Eu não perguntava mais. Eu sabia, se eu perguntasse, eu já estava dando a ele meu tornozelo para ele dar uma bicuda. Eu imagino, cara. Eu imagino que Armando Oliveira era um tipo de cara assim que não gosta de. Era um tipo de cara que não gosta de se expor, né? Eu acho que. Não, ele era muito comedido, entende? Nós viajamos junto para a Alemanha num amistoso da seleção brasileira, acho que 2004, 2003, por aí, antes dele morrer. E lá conhecemos o filho dele, que o filho dele reside em Frankfurt, na Alemanha. Aí nós chegamos na casa do filho dele, e como parece até que nós brasileiros nos adaptamos à moda europeia. Você não entra em nenhum lugar, em nenhuma residência na Europa, se você não tirar o sapato, se você não tirar a sua sandália e deixar, evidentemente, do lado de fora. Mas lá na Europa é diferente. Você não deixa espalhado na porta do apartamento. Você tem ao lado o local onde você coloca, para não ficar visível para as outras pessoas. Você está entendendo? E quando chegou na casa do filho dele, Franco, eu estava com ele, ao lado também de um outro companheiro, que era Jair Cesarinho de Feira de Santana e tal, que estava participando do trabalho conosco.
ele chegou na porta da casa do filho dele, ele aí foi tirar o tênis, que comumente Armando só usava tênis. Eu nunca vi Armando com sapato social. Só de tênis, ele comprava tênis e marchando porque ele adorava tênis. Nossa. E quando ele chegou na frente da casa, na porta da casa, o filho dele disse: meu pai, não precisa o senhor tirar o tênis, não. Ele disse assim: eu vim aqui para lhe dar um beijo, não para mudar sua maneira de viver. Você está entendendo? Ele era desse caráter. Se ele não pode entrar na sua casa de tênis só porque ele é seu amigo, ele chega na sua porta e você diz: não, Armando, não precisa tirar o tênis. Leiliane, eu vim aqui para te dar um beijo pelo seu aniversário. Não vim aqui para mudar a sua maneira de viver. Isso é caráter. Isso ele disse pro filho, na minha presença. Eu disse: porra, esse cara é de um caráter ilibado. Quando a gente conhece e sabe que tem muita gente a caráter nesse mundo de meu Deus. É verdade? Com certeza, Silvio, com certeza. Armando Oliveira, pelo que você descreveu aí, ele tinha esse caráter aí, né? Ele era uma pessoa, pelo que eu pude entender, assim, direto, né? Ele não tinha esse negócio, ele não tinha um mau caratismo de dizer assim: essa menina Leiliane, ela pensa que é locutora. Não. Se ele achasse que você não era, ele dizia assim: Leiliane, procure outra coisa para fazer, que locutora você não é, não. Você pode até estar tentando aprender, então se doe mais e aprenda mais. Você está entendendo? Agora, se ele ouvisse você e chegasse à conclusão da profissional que você é, ele dizia assim: essa menina Leiliane da Rádio Nova Visão é uma mulher fantástica, sabe tudo de microfone. Ele dizia para qualquer um, e dizia para você, quando você virasse as costas, ele dizia tudo que ele tinha dito para você. Não é aquela coisa que você conhece. Tem muita gente que dá tapinha nas suas costas, e quando você vira as costas, ela está pensando que ela é alguma coisa na Rádio Nova Visão. E assim, é esse mundo de muitas pessoas a caráter. E Armando era de caráter ilibado. Silvio, muitíssimo obrigada pela sua participação por aqui. Enriqueceu pra caramba o nosso programa, o nosso quadro do Dia do Cronista Esportivo. Há muito tempo que eu não faço homenagens póstumas e pretendo fazer mais, né? E agradeço a você aí pelo seu carinho para com a nossa equipe. E de cara eu quero te agradecer por sempre lembrar da gente nas suas transmissões em que a gente faz pela Rádio Metrópole aqui, né? A Rádio Nova Visão em cadeia com a Rádio Metrópole FM. Que prazerzaço poder bater esse papo aqui contigo ao vivo. E quero deixar os nossos microfones aí à sua inteira disposição, né? Para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, Silvio. Um papo de 55 minutos, né? Evidentemente, quase uma hora de papo aqui. Isso. Com a minha querida Leiliane da Rádio Nova Visão. Eu quero deixar um abraço para todos que fazem esse setor de comunicação da nova era, né? Uma visão do novo mundo, verdade. Essa coisa toda. E que a gente sabe que porque é uma rádio, eu não digo que é uma rádio produzida por deficientes visuais. Eu digo que é uma rádio produzida por aqueles que não alcançaram lá na frente um pôr do sol, mas que o pôr do sol veio até eles, pela condição de trabalho que dá para cada um de vocês. E eu só fico muito feliz e só queria pedir a você, porque só faltam 4 minutos, sim, né, para 1 hora, já que você me prometeu 1 hora, só faltam 4 minutos,
Eu só queria pedir uma coisa a você e a todos que fazem a Rádio Nova Visão. Pode pedir. Que demore uns 30 anos, mais ou menos, para que você bote alguém para falar aqui em homenagem ao Posto Silvio Mendes. Ai, Silvio. Eu tenho que levar a vida na irreverência, minha filha, porque minha fé é abominável. Minha fé não existe. Ela está na igualdade da sabedoria que Deus me deu. Porque eu costumo dizer para alguns amigos íntimos, não para todos, que todos não merecem, mas alguns amigos íntimos. Rapaz, se tem neurônio de sabedoria, Deus me deu 2. Não me deu um só. Ele tirou um espaço, o neurônio do negativismo, e acrescentou mais um neurônio de sabedoria. Graças a Deus, elevo sempre a Deus meus pensamentos. Senhor, não deixe que minha voz se perca no espaço para ninguém ouvir. Eu deixo pegadas da passagem para essa turma da Rádio Nova Visão continuar exercendo uma nova visão para o mundo. Bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos. Fui! Leia! Silvio Mendes aí, gente! Flamengo e Atlético Mineiro. Mas como tem uma boca livre de um churrasco, aí Edson Marinho me deu uma folga. Quero mandar um beijo no coração de Edson Marinho e dizer a ele que não se preocupe, que eu vou levar um pedaço de picanha para ele. Valeu, Silvio. Forte abraço. Um forte abraço, Leiliane da Rádio Nova Visão. Uma visão do novo mundo. Um abraço, queridos. Valeu.